Oi, turma! Vamos começar o módulo 7, que vai abordar as principais características histológicas do tecido e do sistema nervoso. O tecido nervoso é distribuído pelo organismo, interligando-se e formando uma rede de comunicações, que constitui o sistema nervoso. Anatomicamente, esse sistema é dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e gânglios nervosos. Quais são as principais funções do sistema nervoso? Primeiro, receber e transmitir informações de outros neurônios e de estímulos sensoriais representados por calor, luz, energia mecânica e modificações químicas do ambiente interno e externo. Segundo, analisar, organizar e coordenar o funcionamento de quase todas as funções do organismo, como as motoras, as viscerais, as endócrinas e as psíquicas. Os neurônios são responsáveis pela recepção e pelo processamento de informações, influenciando diversas atividades do organismo. Quais são os principais componentes de um neurônio? Eles são formados pelo corpo celular ou pericário, que é constituído pelo núcleo e por parte do citoplasma, de onde partem os dendritos e o axônio. Os neurônios têm morfologia complexa, mas quase todos apresentam os três componentes. Os dendritos são prolongamentos citoplasmáticos, cujo diâmetro diminui à medida que se afastam do pericário. São ramificados, numerosos e constituem o principal local para receber os estímulos do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. O corpo celular ou pericário é o centro trófico da célula, onde se concentram organelas e que também é capaz de receber estímulos. Axônio é prolongamento único, de diâmetro constante na maior parte do seu percurso e ramificado em sua terminação. É especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células, como nervosas, musculares ou glandulares. De acordo com a sua morfologia, os neurônios podem ser classificados em três tipos: neurônios bipolares, neurônios multipolares e neurônios pseudo-unipolares. Os neurônios bipolares apresentam um axônio e um prolongamento citoplasmático que dá origem a um dendrito. Os neurônios bipolares são encontrados nos gânglios coclear e vestibular, na retina, como está ilustrado no esquema, e na mucosa olfatória. A maioria dos neurônios é do tipo multipolar, que apresentam vários dendritos e um axônio. Os neurônios pseudo-unipolares apresentam junto ao corpo celular um prolongamento único que logo se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia e outro para o sistema nervoso central. Eles aparecem na vida embrionária sob a forma de neurônios bipolares, com um axônio e um dendrito originando-se de extremidades opostas do pericário. Durante o desenvolvimento, os dois prolongamentos se aproximam e se fundem próximo ao pericário. As arborizações terminais de um dos seus ramos recebem estímulos e funcionam como dendritos. Nesse tipo de neurônio, a informação captada pelos dendritos transita diretamente para a terminação axonal, sem passar pelo corpo celular. Neurônios pseudo-unipolares são vistos nos gânglios espinais, que são gânglios sensoriais situados nas raízes dorsais dos nervos espinais e também nos gânglios cranianos. O corpo celular ou pericário é a porção do neurônio que contém o núcleo e o citoplasma que envolve esse núcleo. Também tem função receptora e integradora de estímulos, recebendo estímulos excitatórios ou inibitórios,
produzidos em outras células nervosas. Na maioria dos neurônios, o núcleo é esférico e aparece pouco corado, pois seus cromossomos se encontram muito distendidos, indicando a alta atividade sintética destas células. Cada núcleo tem, em geral, apenas um nucleolo grande e mais centralizado. O corpo celular dos neurônios é rico em retículo endoplasmático granuloso e numerosos polirribossomos livres, que são vistos ao microscópio óptico como manchas basófilas espalhadas pelo citoplasma, os corpúsculos de Nilsson. Observem na imagem microscópica à esquerda. O complexo de Golgi nos neurônios localiza-se exclusivamente no pericárdio e é formado por vários grupos de cisternas localizadas em torno do núcleo. As mitocôndrias existem em quantidade moderada no pericárdio, mas são encontradas em grande número nas terminações axonais. A maioria das células nervosas tem numerosos dendritos, que aumentam consideravelmente a superfície celular, tornando possível receber impulsos trazidos por numerosas terminações axonais de outros neurônios. Ao contrário dos axônios, que mantêm um diâmetro constante ao longo do seu comprimento, os dendritos tornam-se mais finos à medida que se ramificam, como os galhos de uma árvore. A maioria dos impulsos que chegam a um neurônio é recebido por pequenas projeções dos dendritos, os espinhos dendríticos. São formados por uma parte alongada presa ao dendrito e terminam com uma pequena dilatação. Os espinhos medem de 1 a 3 micrômetros de comprimento e menos de 1 micrômetro de diâmetro. Esses espinhos são muito numerosos e um importante local de recepção de sinalização, os impulsos nervosos, que chegam à membrana dos dendritos. Cada neurônio emite um único axônio, de comprimento e diâmetro que dependem do tipo de neurônio. Na maior parte de sua extensão, os axônios têm um diâmetro constante e não se ramificam abundantemente, ao contrário do que ocorre com os dendritos. O citoplasma do axônio, ou axoplasma, é muito pobre em organelas. Muitos axônios originam ramificações em ângulo reto próximo à sua terminação, denominadas colaterais. Em geral, a terminação é muito ramificada e se chama telodendro. Nele se concentram pequenas dilatações do citoplasma, denominadas botões sinápticos ou botões terminais, em que se acumulam sinalizadores químicos e os axônios estabelecem sinapse com outras células. Observam no esquema que o axônio se origina geralmente de uma formação cônica do corpo celular, denominada cone de implantação. O trecho do axônio que parte do cone de implantação, denominado segmento inicial, não é recoberto por mielina. É um trecho curto, mas muito importante para a geração do impulso nervoso, por apresentar grande quantidade de canais iônicos para sódio. O segmento inicial recebe muitos estímulos, tanto excitatórios quanto inibitórios, de cuja somatória pode originar-se um potencial de ação. A propagação do potencial de ação ao longo da membrana do axônio constitui o impulso nervoso. Uma sinapse é constituída pelos seguintes componentes: uma membrana pré-sináptica, a membrana da célula que recebe a sinapse, chamada de membrana pós-sináptica, e um delgado espaço entre a membrana pré e pós-sináptica, a fenda sináptica. Os neurotransmissores geralmente são sintetizados no corpo celular do neurônio e transportados até os botões sinápticos, onde são armazenados em pequenas vesículas chamadas de vesículas sinápticas. Os neurotransmissores são exocitados na fenda sináptica e são reconhecidos por receptores
situados na membrana pós-sinápticas, promovendo a sua despolarização. A sinapse de um axônio com o corpo celular de outro neurônio chama-se axossomática. Quando temos a sinapse de um axônio com um dendrito, chama-se axodendrítica. E entre dois axônios, chama-se axoaxônica.